Esse é o detalhe da alça, ele tem 15,5 por 8 centímetros. Nós fazemos um risco no meio de 4 centímetros para depois ligar esses pontos. Eu sugiro que, dependendo da agulha que vocês utilizam, se for menor do que 18, que vocês utilizem alça pronta. Porque esse modelo de alça acaba ficando um pouco grosso na hora que você encaixa na necessaire. Então, depois eu vou colocar um modelinho que vocês podem estar utilizando também para deixar mais fino. Nós colocamos a fita dupla face no centro e ligamos os dois pontos. Feito isso, nós vamos passar 2 costuras. Vocês verificam que ele tá bem rente ao primeiro pezinho do calcador. Ele precisa ficar rente. Eu sugiro, se vocês não têm uma costura reta ainda, cortar um pedacinho de papelão dessas caixas de sapato, já serve, e colocar do ladinho com durex, porque aí isso vai facilitar para vocês fazer uma costura reta da parte que vocês precisam fazer. Já posicionado o papelão e o durex para fixar ele, aí vocês começam a fazer a costura. A costura é feita dos dois lados desse tecido que nós separamos para a alça. Costura feita de um lado e não esqueçam de dar o retrocesso tanto no início quanto no final. Costura feita do outro lado. Agora mostrando para vocês a mesma costura, porém sem o papelão. Então, quem já tem experiência na costura, pode deixar sem o papelão. Aqui vocês vão colocar a frente do zíper com a frente do tecido. No caso, vocês vão visualizar as costas do zíper e a frente do tecido. Vocês deixam um pouquinho de zíper, tanto no início quanto no final, para vocês depois colocarem o cursor. Feita a aplicação, vai ficar dessa forma. Agora, vocês vão separar o zíper. Logo que destacarem, vocês vão virar a peça e pegar esse zíper que vocês destacaram e colocar no tecido principal do outro lado. Da mesma forma, frente do zíper com frente do tecido. Então, vocês vão visualizar o verso do zíper com a frente do tecido. Agora, vocês vão cortar o forro um pouquinho maior do que o molde de vocês e vão colocar a frente do tecido principal com a frente do forro, um de frente para o outro. Agora, vocês vão juntar os dois e a costura tem que ser feita bem rentinho ao destaque do zíper. Então, o calcador de vocês já vai vir beirando o ladinho do zíper, que é essa abertura do zíper. Então, faz uma costura reta bem rente a ele. Agora, vocês vão cortar a sobra desse forro, todo esse excesso. Agora, vocês vão repetir o mesmo processo anterior, fazer a costura bem rente ao destaque do zíper. Finalizando, corta o excesso também do forro. Agora, já feita a parte superior, costurada, a parte superior e inferior, vocês vão virar a peça.
Depois de virado, vocês vão rebater tanto a parte superior quanto a inferior. Agora que vocês costuraram a parte superior e inferior, rebateram essa parte, agora vocês vão costurar toda a volta do tecido principal no forro, da parte que ainda não está costurada. Agora vocês cortam esse excesso de forro que ficou no modelo do molde. Agora nós vamos colocar o cursor na peça. Eu geralmente coloco da direita para a esquerda. Eu vou juntar as peças para ficar meinho com meio e vou colocar o cursor pelo avesso. Quem não tem costume de colocar cursor, eu vou estar ensinando posteriormente em outro vídeo isso. E quem já não tem costume pode colocar com a peça de frente e depois vocês só viram a peça, tá bom? Eu já coloquei no verso, já com ela no verso. Já no verso, eu vou colocar o cursor no meio para não atrapalhar nas costuras. E vou fazer uma costura unindo uma parte da nécessaire e a outra parte. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Costurado de um lado, agora costura do outro lado, que tem a parte do zíper. Agora vocês cortam o excesso do zíper. Agora, com um pedacinho de viés, vocês vão colocar nessas duas partes que foi costurada para fazer o acabamento dessa parte. Vocês fazem uma dobra para fazer um acabamento e façam a costura, começam a costura e no finalzinho dela vocês fazem outra dobra para conseguir concluir. Agora vocês fazem outra dobra para ele ficar com um acabamento mais bonito e faz uma costura para fechar esse viés. Ficará dessa forma o acabamento. Agora vocês vão fazer igual fizeram a outra parte, fazer uma dobrinha do forro, do bagum para fazer o acabamento, tanto no início quanto no fim. Vai virar essa peça, esse detalhe no sentido do zíper. Agora tá costurando, tô cortando, ó, eu estou virando, vou virar. Cortou um pouquinho, mas agora mostra. Faz a virada e agora passa uma costura.
Agora nós vamos colocar a alça. Eu gosto de colocar na esquerda. Então, com esse vão que ficou na nécessaire, vocês vão colocar ela assim. Vão marcar o meio da nécessaire. Eu vou marcar primeiro. Depois eu vou mostrar para vocês. Marcando o meio, bem no centro. Vocês vão fazer a costura. E aí? Nada, tá tão concentrado. Isso vocês vão fazer tanto de um lado quanto de outro para conseguir fixar essa alça. A parte do meio vai ficar exatamente a parte do finalzinho do zíper. Então, ele fica bem no centro, é onde vocês vão colocar esse detalhe de alça. Como eu falei, dependendo da agulha de vocês, fica um pouco grosso essa parte da alça. Então, eu sugiro que vocês utilizem outra alça, se caso vocês estiverem com agulha mais, com tamanho menor que 18. Agora, novamente, a costura do outro lado. Na verdade, serão 2 de cada lado. 2 desse lado. E 2 do outro lado que vocês já costuraram, que seria a alça. Costurado, ele ficou assim dos dois lados. Os dois lados estão fechados. Agora, a gente só vai fazer o acabamento com viés. Ou seja, da mesma forma que vocês fizeram o acabamento lá perto do zíper. Da mesma forma, colocando nos 4 lados. Já com o acabamento feito dos 4 lados, agora nós vamos desvirar nesse cerco. Prontinho, peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no grupo da comunidade. Obrigada! Está prontinha a nécessaire, vocês poderão fazer para aniversários, para casamento, para congressos, para maternidade e aumentar o portfólio de vocês e fazer a divulgação. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida no processo, pode passar mensagem na comunidade. Obrigada!